falando em semana do Dia das Mães, daqui a pouquinho a gente dá sequência nas nossas dicas de arte, mas eu quero receber aqui um time, minha amiga, tô muito bem acompanhada. Eu gosto assim, sala cheia. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Aqui bem do meu ladinho, Maria Helena Silva. Muito obrigada, viu, Maria Helena? De nada, né? A Maria Helena, gente, é uma mãe guerreira. Ela criou os filhos sozinha, eram 3 filhos e depois adotou um quarto. Mais sobrinhos. E os irmãos. E os irmãos. Você é a mãezona assumida, né, da família. Sou. Porque a gente vai conhecer mais a história aí da Maria Helena. Também quero agradecer a presença da Daiane Trajano, mãe de gêmeos. Tudo bem, Daiane? Tudo jóia. Obrigada também pela gentileza, viu? Estar aqui conosco. Quero agradecer mais uma vez a presença da psicóloga Fabiana Carmona. Que bom revê-la, Fabi. Obrigada, Tati, pela oportunidade. Hoje o assunto vai render, né, Fabi? Muito. E a diretora já está desesperada. Mas 5 mulheres, a gente quase não fala, né? Diretora, hoje o papo vai tá bom. E lá na nossa ponta também, quero agradecer a presença da Raquel Cristina Cassati Gonzaga. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada. A Raquel é mãe de 4 filhos adotivos. Eu vou começar por você, Raquel. Como surgiu a decisão da adoção? Nós sempre quisemos uma família grande, né? Eu e meu esposo, desde que nós nos casamos, sempre decidimos ter uma família grande, porque eu sou filha única, então eu não queria aquela família pequenininha, né? Gosto do almoço de família, Mesa cheia. né? Meu marido vem de uma família, assim, apesar de ter um irmão só, a família por parte de mãe é grande, né? Então sempre viveu isso. E quando nós casamos, a gente sempre teve o desejo de ter filhos biológicos e filhos adotivos. Com o tempo de casamento, a gente começou a tentar engravidar e não acontecia, né? A gestação não chegava. Foram quase 2 anos tentando, né? Isso. Aí a gente, antes mesmo de fechar o diagnóstico, quando a gente recebeu o primeiro diagnóstico falando que provavelmente, né, a gente não poderia gerar, a gente não sabia ainda se seria irreversível ou não, se teria algum tratamento, nós já entramos já com o pedido de adoção, né? E aí depois, quando fechou o diagnóstico, a gente já estava em processo, né? E aí depois, no começo queríamos aquilo que todo mundo quer, um bebezinho, no máximo até 3 anos, mas aí depois a gente conheceu 3 irmãos em um abrigo e aquilo assim nos encantou. Eles não estavam para adoção, né? Fazia parte do processo de adoção Mira até esse abrigo. Mas eram 3 irmãos maiores. Maiores. Aí ele ficou, mas se nós nos encantamos com eles, por que não com outros, né? E aí nós abrimos o perfil, né? E deixamos o perfil maior. E com 2 meses de fila, depois que nós fomos habilitados, com 2 meses nós recebemos a ligação. Rápido, que né? Aí, Às vezes demora mais. mas é por conta do perfil, né? Porque todo mundo quer um bebê. E o que mais tem nos abrigos hoje são crianças, né? Grupos de irmãos e crianças grandes, com mais de 5 anos, que aí chamam de adoção tardia, né? E era o nosso perfil. Então, nós tínhamos para 3, colocado para 3 irmãos. Só que aí eles tinham os 4 e não tinha ninguém na fila cadastrado com 4, então nós éramos os próximos que queriam 3. Aí a assistente social falou, vou tentar, ou não, eu já tenho, né? Ela catou e ligou e na hora nós tínhamos certeza que eram eles, né? Aí nós já fomos no dia seguinte para a cidade de onde eles eram, né? Que não eram daqui da região. E já foi amor à primeira vista, ali a gente já teve certeza que eram eles já. E como é que foi esse processo, por exemplo, Raquel? Um dia você e o marido, no dia seguinte 6 em casa, né? Quais eram as idades? Quando eles chegaram, né, eram a Marcela com 9, a Amanda tinha 7, o Cauê tinha 6, 5 para 6, né? Ele chegou dia 17, dia 24 ele fez 6 anos e a Fabi tinha 4 aninhos, né? Foi uma loucura, né? Porque nós, como eu brinco, né? Nós dormimos um casal e acordamos pai de 4, né? Tivemos que aprender pai de 1 já não é fácil, né, Gê? Imagina pai de 4. Tivemos que aprender a ser pai na raça. De não separar os irmãos, né, Raquel? Realmente, assim, querer os 4 juntos, né? Eles são muito unidos, são muito próximos. Tem aquelas brigas de irmão básicas, normal, né? Normal. Mas se amam muito, né? São muito unidos mesmo. Então a gente nunca pensou assim em separar. Quando conhecemos os 4, não, os 4, são os 4. E há 4 anos, né? 4 eles anos. Estão com vocês. 4 anos. No começo foi uma loucura, né? Adaptação, eles testam muito, né, no início, então é aquela fase dos testes, né? Será que eles realmente estão comigo para o que der e vier, né? Aí quando eles já se sentem, né, não, realmente eles vão segurar comigo para tudo, aí depois tem aquela regressão, né?
de voltar a querer uma chupeta, uma mamadeira, um xixizinho na cama, mas depois eles já seguem, né? Vão passando essa fase, né? E aí hoje eu converso com as minhas amigas que têm os filhos da mesma idade, e é as mesmas manias, as mesmas coisas normal da idade. Uma família linda e grande, né? como você queria, Uhum, né? Desse A Daiane foi um susto, Daiane? Me explica essa história, porque até então a família e os médicos diziam que vocês provavelmente não iam conseguir ter filhos, que o marido não ia conseguir em função do baixo esperma. Exatamente. E aí? O meu marido, ele já sabia, né? Não, e aí a gente levou a vida tranquila, a gente não tomou as devidas precauções que deveria tomar, achando E até que... então... exatamente, né? Ele, de repente, um dia poderia ser pai mediante um tratamento, alguma coisa assim. Mas como a gente não tinha a intenção, não tinha esse projeto, né? Então, tudo acabou acontecendo, né? E no início foi um susto. Aí depois o ultrassom de são duas, na verdade, né? E duas meninas, né? Exatamente. E aí, primeiro foi um susto, depois foi uma surpresa, mas aí depois é só alegria, né? Ainda mais para ele, que não poderia ter felicidade infinita, né? E interessante, são coisas que a medicina não explica, né? Os médicos não explicam. Até hoje, assim, a gente nunca foi atrás de tentar entender o que aconteceu. A gente não sabe, assim, se futuramente um dia a gente resolver ter de novo, se haverá possibilidade, se vai ser possível ou não. Mas a gente não encontrou explicação ainda, na Elas verdade. Estão com quantos anos? 4 meses, na verdade. Ai, são bebês. São bebês, são 2 bebês. Então, duas meninas. Meses. 2 meninas, Melissa e a Nicole. Esse pai, imagina, 3 mulheres em casa. A gente está exibindo aí as fotos, gente. Coisa mais fofa. O barrigão. Um momento lindo, né? É verdade. E eu estou muito feliz também, gente, de receber hoje no programa a Maria Helena Silva, que é aquela mãe guerreira, né, Maria Helena? Sim. Chique, né, Maria Helena? Elegantíssima, de óculos. Maria Helena, me conte. Fiquei sabendo que você a vida toda teve que batalhar, se desdobrar para conseguir sustentar, criar e educar os 3 filhos sozinha, certo? Foi. E aí adotou depois um quarto. Foi, quando eles estavam todos moços já, e apareceu uma menina que era para ser adotada, aí eu fui conseguir adotar. Ela tinha 3 aninhos. E como é que é, Marilena? Porque né, geralmente a gente tem né, as famílias, então a esposa, o marido, e você ali batalhando a vida toda, sozinha, como a gente comenta, né, enfrentando aí os perrengues da vida e sempre muito dedicada à família e mais tarde ainda decidindo aumentar. Você é um grande exemplo, para mim e para muita gente. Sim, porque eu fiquei órfã com 14 anos, já tive que assumir os 5 filhos. Meu pai deixou lá uma coisa que a gente sobreviveu 2 anos. Aí eu peguei meu irmão de 14, tinha 16, fomos para São Paulo procurar emprego lá. Aí, então desde muito cedo. Aí eu criei meus irmãos. Graças a Deus, nunca tivemos problema de nem repetir em escola. Nunca nem chamou nem eu, nem a minha mãe, porque também ela era analfabeta e tal, então ela não tinha aquela de reclamação nenhuma. Aí tive meus filhos, depois me separei, aí tive que trabalhar para educar tudo, e tudo, tive que emancipar eles com 15 anos para estudar, assinar cheque, fazer as coisas minhas, cooperar comigo. E aí depois eles já estavam moça e apareceu essa menina, a gente se encantou com ela, e hoje ela já está com 30 anos também. Olha, a família cresceu. Cresceu, e o sobrinhado é enorme, a nossa família, graças a Deus, uma bênção de Deus mesmo. Que coisa boa. É interessante, né, Fabiana, a gente vê que são 3 exemplos né, de famílias totalmente diferentes uma da outra, com características diferentes, mas sempre o amor prevalecendo. Exato, Tati. O amor fala mais alto, independente, né? Se é a que gerou, se é a mãe adotiva, se já tem filho e depois... o amor fala mais alto em todas essas situações. Eu falo que não tem uma receita de bolo, né? Assim, prontinha para definição de mãe. Mãe é puro amor, né? É dedicação, é proteção. E a Fabi também é mãe, né? Também Nossa sou psicóloga mãe. também é mãe. Tenho meu pequeno Enzo, de 4 anos, e eu falo que é um marco na vida da mulher, né? Antes da maternidade e depois da maternidade. É uma transformação. Eu falo que é uma renúncia, mas com muito ganho. Então, é bem contraditório. É muito aprendizado, alegria no dia a dia. Raquel, você enfrentou algum tipo de preconceito? Às vezes até na própria família ou conhecidos, em relação à adoção? Ou as crianças, você percebeu alguma situação?
Não, com a família, amigos, assim, eles sempre foram muito acolhidos, né? Meus pais, meus sogros, nossa, Deus no céu e as crianças na terra, né? Os amigos também, quando eles chegaram, eles organizaram, eles brincavam que era o chá de criança. Nós não tivemos chá de bebê, então foi chá de criança. Organizaram tudo, né? Eles chegaram, ganharam todos os presentes, roupas assim que não cabiam no guarda-roupa, por amor mesmo dos amigos, todo mundo ali acompanhando, né? Junto com a gente, conosco. Mas assim, eu percebo às vezes quando a gente sai na rua, né? A pessoa olha e fala assim, nossa, 4, né? Começa às vezes num caixa de supermercado, olha e fala assim, que hoje em dia não é mais tão comum uma família numerosa, né? Aí olha assim, nossa, mas os quadros são seus? Os quadros são meus, né? E assim, nós lidamos isso com muita naturalidade e nós não temos, assim, em família e amigos não temos preconceito. E eles, assim, assumiram essa história mesmo, né? Reconhecem essa história, conhecem. E uma vez num consultório médico, a minha caçula, né? Brincando com outro menino, aí o Cauê virou e falou assim, nós somos adotivos, né? Aí o menino falou assim, então você não tem mãe? Aí a Fabiana, olha, lógico que eu tenho a minha mãe aqui, né? Então, assim, realmente isso, né? Assumiram aceitaram a minha maternidade, a paternidade do meu esposo e da família, dos amigos, graças a Deus, nós nunca encontramos preconceito, muito pelo contrário, sempre muito apoio, né? Muita amizade, companheirismo, sempre assim, são muito amados por todos que estão à nossa volta. Interessante ouvir a Ana Raquel comentando. Eu queria aproveitar, Fabiana, você como psicóloga, a gente percebe no caso da Raquel, não porque já eram crianças maiores, mas as crianças menores, como você orienta os pais? Porque às vezes os pais ficam inseguros, né? Como é que eu vou explicar, né, que ele foi adotado, conto historinha, não conto, em que momento é melhor eu falar, né? Quando a própria Raquel comentou, na maioria dos casos, né, as famílias procuram os bebês. É verdade, essa informação, como trabalhar isso dentro de casa para que realmente seja algo natural, Exato. Né, e não traumático para a criança. Não, a verdade é fundamental em qualquer relacionamento, né? Principalmente nessa questão da adoção. É lógico que tem que esperar uma certa idade. Eu falo também que não tem essa receita, e sim, a mãe, o pai e a criança vão sentir o momento para essa conversa, porque você tem que esperar um pouquinho da maturidade dessa criança, né? Você não pode mentir, não é o melhor caminho, e sim contar a história dela, que agora passa a ser a nossa história. Ela já falou, né? Eles já se reconhecem como família, eles já Isso abraçaram, é muito bonito, né, a história. E ter o jeitinho para falar, porque às vezes, como ela mesma trouxe, né? São 4. Às vezes a maneira como você falou é igual para os 4. Mas tocou um de um jeito, o outro foi tocado de outro jeito. Cada um sente de um jeito, né, Tati? Então, assim, respeitar muito aquele momento dos pais se sentirem seguros para aquela conversa, para passar essa segurança para essa criança e esperar um pouquinho dessa maturidade dessa criança. Passar a primeira infância, eu acho que já nessa pré-adolescência, seria um bom momento de conversar sobre. Porque já vem, acredito que é parte de escola, algumas perguntas, igual ela trouxe um exemplo de um consultório, né? E eles souberam lidar com a situação tranquilamente. E a criança, ela faz isso. Às vezes a gente tem medo e eles não. Eles têm uma atitude, um comportamento super natural. Mas isso, com certeza, eles passaram essa proteção, essa segurança para essas crianças. Daiane, como é que você vê aí, qual o seu principal desafio de ser mãe? A gestação foi um susto, a gestação de gêmeos, né, também. Qual o seu maior desafio hoje? Olha, com as duas princesas. 4 meses, né? 4 meses, exatamente. Olha, conseguir, assim, lidar com as duas no dia a dia é muito trabalhoso. Então, assim, eu acho que o desafio maior é sempre conseguir dar atenção para as duas. A rotina mesmo. Exatamente, a rotina, né? Porque no começo tudo é novo, então, principalmente para mim, que sou mãe de primeira viagem. Então, assim, o desafio maior é sempre conseguir dar conta das duas ao mesmo tempo. Mas, graças a Deus, eu tenho minha mãe, todos os familiares me ajudam demais, assim.
Então, mas quando eu estou sozinha com elas, o bicho pega, é complicado. Quando uma chora, aí às vezes eu estou dando leite para uma, aí a outra tem que esperar, é complicado. Marilena, e você, né? Porque você teve os 3 filhos, cresceram e aí veio a decisão de adotar, né? A menina hoje já com 30 anos. 30 anos. Mas na época ela tinha Ia fazer 4, tinha 3 anos. 3 anos. Uma diferença, né, dos seus filhos já crescidos. E como é que foi isso, essa convivência? De repente voltar aquele processo, né? De cuidar de criança pequena, isso foi muito natural? Natural, porque eles também cuidavam, né? Eu tenho minha filha, que já estava com 18 anos, o Alessandro, que ela era toda... Seria tipo assim... Era aquela... queridinha. Era. Então, todo mundo não teve esse problema. A única coisa que A adaptação foi bem fácil. Nossa, normal. Normal, porque a vida dela mudou muito, né? Então, para ela, não tive dificuldade nenhuma na época. Ela aceitou bem, que a gente passeava muito, as crianças, daquela paparicá, como diz o outro, né? Um brigava para levar no parquinho, outro brigava para buscar, mas não teve problema nenhum. Você foi cabeleireira? Nossa, que eu comecei... Vendedora, comerciante? Eu comecei em escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade. Trabalhei de 66 até 76, aí depois comecei a trabalhar por conta. E sempre trabalhou para poder conseguir... Sim, criar eles e também educar os trabalhavam. A filhos. minha filha, que hoje tem 42 anos, ela tinha 10 anos, ela tomava conta do meu estoque, que eu vendia de milhos, não existia catálogo. Então, já tinha o comércio, o Alessandro ajudava, o Alexandre ajudava. Eles começaram a trabalhar de empregado. O mais velho meu já estava com 28, o Alessandro também com 20... Não, acho que é isso mesmo, 48, 28. Então, todos já eram homens, já tinha a base dos negócios. E todos ajudavam muito? Todos, era tocado por eles. Porque meu marido nunca se interessou em ser um empreendedor. Nada, nada. Tudo que ia fazer, isso não dá certo. E eu sempre, dá certo, dá certo. Eu tive tantas firmas e nenhuma nunca faliu e nem precisei fechar por dívida, nenhuma reclamação trabalhista, nada. E aí, depois da separação, você assumiu tudo Tudo, sozinha? mas isso era. Eles eram pequenos. Qual foi o seu principal desafio? Olha, meu amor, eu não posso falar para você um desafio, que eu já tinha tido desafio com 5 irmãos órfãos de pai. Lá na infância? Lá na infância, com 14. Depois de 16 eu tive que enfrentar aquilo. Como pai e mãe, porque minha mãe teve problema, aqueles nervosos, sabe? Ela foi voltar assim mesmo depois de 3 anos, que às vezes ela estava amamentando minha irmã, soltava. Crise nervosa. Né? Ou seja, ela não com 16 anos você assumiu a casa? Com 14. Com 14 Meu pai anos. faleceu. 2 anos a gente ainda ficou ali pelo que tinha. Depois aí eu e meu irmão de 14 fomos para São Paulo para ver se a gente conseguia algum emprego. Eu apenas só tinha aquela época ainda. Meu pai faleceu com 14. Você era de onde? Você falou que veio para São Paulo? Cajuru. Cajuru. Aí São Paulo, parente, acho que achou que a gente queria viver nas custas dele. Eu olhei pro meu irmão e falei, olha, aqui não vai dar. Aí paramos em Limeira, comecei a trabalhar. O primeiro emprego meu foi num banco. Aí trabalhei, ganhei dinheiro para ir buscar a família, aí demorou muito para voltar. E daí já comecei a trabalhar no escritório. Fui procurar serviço de costureira, já entrei na contabilidade. Que eu fazia borrador, meu pai mexia com coisas, eu fazia todas o custo. Então aí lá eu trabalhei até 70. Então, depois eu fui para várias multinacionais. Ai, tive tanto emprego. Trabalhou assim, bastante. E a gente vê muitos casos assim, né? Quando às vezes o pai ou a mãe muda de cidade, consegue um dinheirinho e vai trazendo, né? Toda a família. Eu vou querer continuar essa conversa com vocês no próximo bloco, e a diretora falou que o pessoal está monitorando as redes sociais, muitas mensagens estão chegando, mães também que querem contar a sua história. Daqui a pouquinho a gente vai então compartilhar, né, com as nossas convidadas e com todo o Brasil a história que está chegando aí de vocês de casa. Continue participando, viu? Pelas redes sociais. Volto já, meninas.